A paz do Senhor para todos, uma boa noite. Hoje, como foi falado, né, nós vamos fazer uma palestra, né, para todos, falando sobre paternidade de Deus. Amém? E nós não vamos nos alongar muito, porque já estamos no horário bem avançado para poder estar passando para nossa palestrante. E nós vamos estar orando. O nome da nossa palestrante é Gisele, ela é psicóloga e psicanalista clínica. Amém? Não repare o meu jeito, que eu estou muito linda, gente, que a gente está desde 3 horas da tarde aqui na Tarde de Variedade com jovens. Desde 2 horas, obrigada. E eu estou muito linda. Né? Então não olhe para mim não, olhe para Jesus. Amém? Vamos estar chamando a Gisele, vou estar orando pela vida dela, agradecendo a Deus por ela estar aqui com a gente, né? Pelo Senhor ter trazido ela. Nós fizemos o convite para ela já tem bastante tempo, né? Foi janeiro. No início de janeiro nós convidamos ela para ela estar vindo aqui hoje, né? E graças a Deus aprovou o Senhor preparar esse dia para estarmos aqui e unidos, né? Som. Estarmos unidos e reunidos aqui para estar aprendendo mais um pouco do Senhor. Vamos estar orando, quem pudesse colocar de pé para a gente estar orando pela vida da Gisele. Está também com ela também o pastor William. A Gisele é da igreja da João 23. Igreja missionária da João 23, tá? Metodista. A nossa igreja é metodista lá da João 23, não sei se vocês lembram, gente, mas é a nossa igreja metodista, lá da João 23. Amém? Vamos orar pela vida dela? Senhor, Deus Pai, querido e bendito, aqui estamos, Senhor amado, te agradecendo, meu Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, por tudo, meu Senhor amado, que tem feito e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Pai querido, abençoa a Tua filha, meu Senhor, que tudo que for falado, meu Senhor amado, tudo que for feito nessa noite, venha ser para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Pai querido, que o Seu Espírito Santo venha, Senhor amado, aqui, Senhor, habitar, meu Deus, em cada coração. Pai querido, que cada um venha entender, meu Deus, aquilo que, meu Senhor, que Tu queres fazer, Senhor. Pai querido, eu te entrego tudo em Tuas mãos. Continua abençoando a cada vida aqui que adentrou por essas portas. Pai querido, e a Tua filha, meu Senhor amado, colocamos ela para Seu cuidado, meu Senhor, crendo, meu Senhor amado, que grandes coisas Tu irá fazer aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite. Eu quero pedir que todo mundo fique de um lado e se puder vir mais para frente. Eu sei que tem a questão do ar-condicionado. Vamos ficar... Som. Som. Ah, tá. Obrigada. Deus abençoe. Eu sou a Gisele, sou esposa para sempre, casada para sempre com o pastor William, já há 14 anos. E hoje a gente está pastoreando a igreja metodista do Ponto Missionário João 23. Já tenho 7 anos que eu atuo na área da psicologia, na clínica mesmo, atendendo. E o Senhor tem me chamado para falar sobre paternidade há algum tempo. Porque o Senhor não perde nada,
nem os nossos traumas ele perde. E ele me chamou para falar sobre paternidade. Uma menina que foi abandonada pelo pai, que cresceu com a mãe sendo pai e mãe. Desse jeito que o Senhor faz, né? E eu posso falar que dentro do consultório, o que chega para mim é quase que 98% são pais de filhos separados. Porque o problema está ali. O Senhor deu uma família e Ele deu um pai para cuidar dessa família. Mas quando esse pai não faz o papel dele, todas as áreas do ser humano desmoronam. Todas as áreas. Abaixem a cabeça que eu vou fazer uma oração. Bendito Deus, eterno Pai, graça te dou por esse momento. Pai, eu quero agradecer por esse tempo a qual o Senhor vai estar aqui com a gente e engrandecer o teu nome. Pai, eu peço que todo pensamento esteja cativo à tua palavra, todo pensamento acelerado seja desacelerado agora pelo poder da tua palavra, que cada mente possa estar cativa aqui ao que vai receber. Que aqui possa haver libertação, possa haver cura pela tua palavra, em nome de Jesus. Traga todo pensamento cativo a ti, Senhor. Todo impedimento, tudo que está ao redor, Senhor, seja acalmado pelo teu Espírito Santo. Que os anjos estejam acalmando as mentes e os corações aqui nesse lugar. Amém? E o título dessa palestra é A Paternidade de Deus. Mas antes de eu entrar nesse tema da paternidade de Deus, antes de eu falar da parte de Deus, o que Deus faz e o quanto Ele pode nos curar, que só Ele pode curar a nossa paternidade, eu quero falar de algumas coisas que acontecem na vida real, né? Quando os homens foram embora e resolveram as mulheres ficarem em casa e assumir o papel de mãe e pai. Pode passar. O que é paternidade? Paternidade é o ser pai, independente de como se tornou pai. Independente, é paternidade. Mas já a paternidade ativa, que é o que a gente anseia nos corações dos homens e das mulheres também, é que seja uma paternidade que tenha ações de cuidado físico, cuidado emocional, que se dá aos filhos. É a maneira única de olhar para esse filho, de cuidar desse filho. É uma maneira especial. Não é só estar ali, tem que estar presente. Porque eu me lembro que muitas das vezes, meu pai trabalhava muito, até sair de casa. Mas ele estava em casa, mas não estava. E hoje eu vejo isso sendo roubado pelo celular. Pais que estão em casa e não estão. Você não pode contar, às vezes você não pode nem chamar, porque ele está ali no celular, e se você chamar, vai levar uma bronca. Pode passar. E o papel de um pai dentro de casa é esse: proteger, sustentar, cuidar, ajudar, dar atenção, dar segurança, dar destino. Tem que ter proteção, tem que ter sustento? Tem, mas tem que ter proteção, tem que ter todo esse cuidado em volta. Não pode negligenciar, porque quando isso é negligenciado, não funciona muito bem essa paternidade. Pode passar. E qual a importância da figura paterna na vida de um filho? O pai é a segunda pessoa mais importante quando essa criança nasce. E dentro de um relacionamento saudável, funciona assim: a mãe, ela vai ter
no desenvolvimento da independência, confiança e nos relacionamentos com famílias e amigos e cônjuges. Quando o pai não está presente nessa primeira parte, vai ficar negligenciado. Como você se comporta hoje com os seus amigos, com sua família, com sua esposa, com seus amigos, é reflexo do que foi negligenciado lá atrás. E o Senhor hoje quer trazer uma restauração sobre tudo isso. Eu entendo que essa restauração ela não acontece rápido não, tá? Porque eu vivo num processo já há um tempinho. Mas ela acontece. O Senhor promete e Ele garante. Amém? O que a psicologia diz sobre pais ausentes? Segundo a psicologia, adultos que não tiveram o amor, o cuidado paterno, costumam ser desapegados emocionalmente. Já conheceram gente assim? Desapegada emocionalmente? É livre falar, tá? Se expressar é livre. Que hoje está num lugar, amanhã está num outro, não se apega a ninguém, não se apega a lugar nenhum. E você, nossa, mas que pessoa desprendida. Não, isso é fruto do que ela não teve. Tem dificuldade em estabelecer vínculos afetivos fortes e que sejam duradouros. Vão embora com maior facilidade. E aqui na igreja a gente costuma ver muito isso, né? A pessoa entra, eu estava até falando agora com o irmão Edinho, com a Virgínia, que as pessoas entram e vão embora e saem, não se apegam, não conseguem ficar. Tem uma maior probabilidade de desenvolver problemas psiquiátricos. Porque essa falta deixou uma lacuna. Aí eu recebo lá vários pacientes com problemas emocionais, problemas psiquiátricos, aí a gente vai encaminhando, né? Vai tentando ajudar, mas quem pode fazer essa varredura, essa limpeza completa é só o nosso Senhor Jesus. Tem maior taxa de evasão escolar, muitos não conseguem se formar, aí depois de adulto, trabalhando, que começa, né, a pensar que precisa estudar, mas saem do colégio, abandonam, assim como de repente foram abandonados. Tem maior probabilidade de se envolver com uso e abuso de entorpecentes. Pode ver, pode perguntar. O meu marido, ele é professor. E ele fala que os alunos que não têm pais, que são a maioria, de uma sala, às vezes só 2 que têm pai e mãe, assim, não tem controle, não tem limite. Tem maior probabilidade, tem a maior chance de se envolver no mundo da criminalidade. Porque se o pai não abraça, o mundo vai abraçar, e o inimigo também. Tem maior probabilidade de violência doméstica. E isso tanto as meninas quanto os meninos. Por quê? Tanto os meninos quanto as meninas. Os meninos, eles funcionam com exemplo. O que eles veem os pais fazendo, eles vão fazer. E essa parte do abandono faz com que eles se revoltem e fiquem agressivos. E as meninas vão procurar maridos nesse formato. De repente, vão se ver envolvida com um marido que agride, porque ela entendeu que a forma de amor é essa. Entendeu? Além disso, muitos filhos de pais ausentes repetem o mesmo comportamento quando se tornam pai. Isso a gente vê, nossa, isso só pode ser maldição de família. Não é possível. Porque a mãe não teve marido, teve filho, aí a filha, e não tem marido, não tem homem nessa casa. Só tem filhos. E uma mãe se desdobrando. Isso acontece. O distanciamento dos pais te causa anomalias, disfunções,
ou doenças emocionais. Isso não passa batido, né? Esse abandono, essa falta de interação com os pais não passa batido. As coisas acontecem. E o comportamento dos pais reflete nos filhos. E tem uma tabela aqui, ó. Pais inexistentes. Aqueles pais que foram embora, que às vezes o filho nem conhece, que não tem nome na certidão. Os filhos vão ser solitários. Por mais que você tente envolver essa pessoa, só a paternidade de Deus é que vai curar. Porque essa pessoa, é natural dela querer ficar lá no cantinho, não se envolver, ficar solitário, porque a qualquer momento ela pode perder. Então ela prefere já estar longe mesmo, que aí não sofre. É um mecanismo de defesa. Estão entendendo, gente? Estou indo muito depressa? Tá dando para entender? Pais superprotetores tendem a criar filhos medrosos. Já viu criança que não tem medo de tudo? E adultos que têm medo de tudo? É reflexo. É reflexo de uma superproteção. Então, tudo tem que ser com equilíbrio. Não adianta. Menos é mais? É assim, menos é mais. Então, o equilíbrio tem que estar na criação dos filhos. Para quem já está pensando em casar, já veja isso. Se tem problema com paternidade, resolva antes. Já resolva antes. Pais frios e insensíveis tende a criar pessoa carente. É chato pessoa carente, não é? O tempo inteiro você tem que provar que está ali, que ama. É complicado conviver com gente assim, né? Pais liberais demais. Que quando se é adolescente, você até pensa, poxa, minha mãe podia ser assim. Fulano pode ir para tudo quanto é que lugar, eu não posso. Mas olha só as consequências. Filhos inconsequentes. Pais isolados emocionalmente tende a criar filhos superficiais. Sabe, aquelas pessoas que são extremamente superficiais, você não consegue acessar o coração da pessoa? Chega muita gente assim para mim. Eu estou bem. Tá bem. Então o que veio fazer aqui? Não está bem. Não está bem. Aí depois de muito tempo, muito trabalho, a pessoa começa a se abrir, mas isso não é rápido, demora bastante. Aí está todo craquelado por dentro, está todo quebradinho por dentro. Pais rígidos tendem a tornar-se filhos insensíveis e duros. Sabe, pessoas que não são misericordiosos, são duros, o coração duro. Vê o outro sofrendo, mas não consegue ter misericórdia. Não consegue olhar aquela pessoa e sentir amor. Então, fruto, tudo do que os pais fizeram, né? Pais rígidos, né? Pais desleais tende a criar filhos rebeldes. E o desleal que eu falo é aquele que traiu a mãe, é aquele que fala que vai fazer e não faz. Se não for fazer, não fala. Se não tem intenção realmente no seu coração e vai se sacrificar para fazer, não fala. Mas infelizmente muitos escutaram, né? E agora, fazer o quê, né? Ser obediente. Mudar a rota. Pais de filhos separados tende a ser frágeis. Pessoas frágeis. Qualquer coisa, a pessoa já desmonta. Qualquer coisa, já desmonta.
E ainda, além de ser frágil, aqui pode acontecer uma coisa assim, pior, né? Que a gente tem vivido aí, que é o gênero, né? Porque se não tem o pai como figura, o rapaz, o menino, ele precisa do pai para aprender a ser homem. A menina precisa do pai para aprender a ser menina e saber quem ela é, porque o pai é que fala o quanto ela é importante, o quanto ela é bela. É o pai. Esse é o papel do pai. Quando esse pai não afirma o que essa menina é, lá na frente ela vai se entregar para qualquer um, porque ela não sabe quem ela é. Pais com patologias psiquiátricas. Além de tudo isso, ainda tem pais que têm algum problema psiquiátrico. Aí, quando isso acontece, nós temos filhos codependentes. Alguém já ouviu essa palavra? Não? Então, deixa eu explicar o que é codependente. Existe 2 tipos de codependente. O codependente impositivo, ele impõe a vontade dele. E tem o codependente anulativo. A pessoa se anula para viver o que o outro quer. Tudo por conta dos problemas que os pais tiveram. E, além disso, a probabilidade de desenvolver também problemas psiquiátricos é muito grande. Amém? Quiserem que eu pare, que eu fale alguma coisa, tá? Eu lembrei aqui também de uma outra coisa. Eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás que era um pedófilo falando que antes dele se aproximar de uma criança, primeiro ele observava o pai. Se o pai fosse o pai, ele não se aproximava. Agora, se fosse aquele pai meio negligente, aí sim ele se aproximava da criança. Então, ficar de olho, né? Ser um pai mais presente. Pode passar. Por que falar dessa paternidade terrena? Porque os nossos pais deveriam ser modelos. Modelos. Porque hoje você olha Deus de uma forma distorcida por conta do que você viveu. Quantos aqui começam sua oração com pai? Chamando Deus de pai. A maioria começa Deus. Mas ele é nosso pai, ele é Deus, mas ele é nosso pai e ele tem prazer em escutar a gente chamando ele de pai. Quem não ora muito chamando Deus de pai, comece a orar, chamando ele de pai. E ele vem e te acolhe como um pai. O distanciamento físico, emocional, psicológico dos pais para com os filhos tem formado filhos que não conseguem confiar em Deus, porque seus pais falharam em ser modelo. A ausência de pais em muitos lares está retirando o modelo a ser seguido. O diabo ele nem precisou entrar nos lares, bastou tirar os pais. Tirou o pai, pronto. Não tem mais modelo a ser seguido. E aí a gente está vendo o que está acontecendo. Cada vez piorando a situação, cada vez o circo se apertando por conta dessa autoridade que deveria estar ali e não está.
Pode passar. Restaurando a paternidade de Deus. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu acho muito bonito esse versículo, lá em Malaquias 4:6, que é uma restauração, né? Senhor meio que botando o homem na parede para restaurar o que se ha perdido. E tem muitos, já li alguns livros e algumas coisas que falam que o próximo avivamento ele virá com a restauração da paternidade. Já ouviram falar sobre isso? Que quando essa paternidade for restaurada, nós teremos um avivamento de verdade. Precisa ter um coração restaurado, pais e filhos. Tá vendo essas carinhas lindas aí? Tem 2 anos que essas crianças... Eu peguei uma sequência de 2 anos. Essas crianças foram mortas pelos próprios pais. Então, o Senhor precisa vir e fazer uma restauração. Crianças lindas que foram mortas pelos pais. E também tem pais que mataram seus filhos. E o Senhor quer restaurar isso. O Senhor está no movimento de restauração à paternidade. Quem se interessar mais, tem um livro muito bom. Paternidade Bem Resolvida e Resolva com o Seu Pai. Os 2 livros são do pastor Carlitos Paz. Pode passar. Por isso, precisa haver uma restauração de paternidade de Deus, Pai. A iniciativa partiu dele. Foi dele que partiu, de ser nosso Pai. Só basta a gente aceitar, só basta a gente levantar a mão e aceitar. Partiu tudo dele. Acredito que todos aqui já tenham aceitado Jesus. Mas ele nos adotou como seus filhos, filhinhos. E lá em Romanos está assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem entende isso como sua verdade? Quem consegue entender esses versículos como minha verdade? Realmente, essa é minha verdade. Esse pai que me adotou, eu aceitei a adoção dele e recebi. Quem consegue entender isso? Que bom que tem pessoas que conseguem receber e entender essa adoção, que não foi fácil, porque Jesus teve que derramar o sangue dele para que hoje fôssemos filhos, né? Filhos adotivos. E o que esse pai nos dá? Ele nos dá segurança. Nossa segurança vem de Deus. Só nós sentimos verdadeiramente seguro quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor
Ele é infinitamente maior que todos os nossos medos. Com tanta coisa acontecendo, o medo é constante, né? Ainda mais se você assistir televisão. O tempo inteiro é uma enxurrada de coisas ruins que acontecem. Eu tenho pacientes que não conseguem mais sair de casa, que eu tenho que atender por videochamada, de tanto medo. Na pandemia, antes de chegar o Covid aqui, eu tive pacientes que foram embora, abandonaram a terapia, de tanto medo. Eles não conseguiam, ele não conseguiu sair de casa. Mas a gente tem uma segurança, e essa segurança é no Senhor, é nele. Eu posso ir, eu posso vir, que é o Senhor que me guarda. Eu tenho um escudo, porque Ele me guarda. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só o Senhor. Só o Senhor. Quando a gente está nos braços do nosso Pai, quando criança, a gente tem essa segurança, né? Mas em algum momento perde. No momento perde. E proteção. Deus é a nossa proteção. No meio de todas as lutas e dificuldades, Deus protege quem o ama. Tem proteção para você. Você ama Deus? Tem proteção para você. Você recebeu Ele como seu pai? Tem proteção para você. Tem cuidado, tem proteção, tem amparo. Já está quase acabando, tá? Quem estiver muito apertado, espera um pouquinho. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atingirá. Não atinge. Porque a nossa proteção vem do Senhor. É Ele que cuida, é Ele que protege. E a provisão vem do Senhor. A gente não precisa ficar correndo de um lado para o outro. E essa semana foi muito engraçado que eu falei com meu marido. Ele, mas você vai trabalhar o dia inteiro? Falei, vou trabalhar, estou precisando de dinheiro. E quando eu fui orar, Deus me alertou e falou comigo. Você está precisando? É do seu braço que vem? É do seu braço que vem o seu sustento? E eu me arrependi na hora, não tinha mais como voltar atrás, porque eu já tinha confirmado e tive que trabalhar, mas foi uma lição para mim. Porque eu cresci vendo minha mãe trabalhando igual uma desesperada, dando aula de manhã, de tarde, de noite. E logo que eu comecei a me entender por gente, eu já fui trabalhar, então para mim isso é normal. Até eu desacelerar e ver que o meu sustento não vem das minhas mãos, eu estou no processo. Estou no processo. Deus é fiel e proveniente e providencia tudo que precisamos para viver. Podemos sempre confiar na provisão de Deus. É Deus quem nos dá a vida, o alimento, emprego e amigos. E ficar ligado no emprego, porque às vezes a gente pensa que é bênção, mas não é. A gente pensa que é de Deus, que é uma porta maravilhosa, mas essa porta está nos levando para longe, bem longe do nosso Pai. Ah, eu vou ganhar mais. Vai ganhar mais e vai ficar bem longe do seu Pai, bem longe dos cuidados dele. Então, antes de aceitar, primeiro pergunte ao seu pai. Porque, aliás, você tem dono, né? Seu pai é seu dono. Então, pergunta ao dono se você pode aceitar. E tem esse versículo também em Mateus que é muito bonito,
Se Deus veste, eu gosto mais da versão dos lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé. Ele vai cuidar, ele vai prover, ele vai mandar. Em algum momento vai chegar. É a gente esperar nele. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe que você precisa delas. Amém? Espero que tenham entendido. Não foi muito demorado, foi rapidinho. Mas o que eu queria passar era isso, do coração do Pai para vocês. E eu vou pedir o William, que ele vai estar orando, vai estar dando uma palavrinha aqui também. Pode vir. Pode colocar. Está orando, então. Vamos colocar de pé para a gente estar orando. Deus continue abençoando a Gisele. E o interessante é que Gisele teve essa experiência de abandono com relação ao pai. E eu tive um pai muito presente. Graças a Deus por isso. E quando nós nos casamos, para ela perceber que minha posição foi muito difícil. Para falar, Gisele, eu que trabalho aqui. E ela, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. E foi muito difícil até ela entender que algumas decisões realmente cabiam a mim. Né? E graças a Deus, Deus foi tratando. E foi tratando a Gisele. E isso que Gisele falou também tocou muito meu coração com relação à iniciativa da paternidade. Foi Deus que decidiu que nós seríamos filhos dele. Nós não somos intrusos. Eu vejo que na casa de Deus muitas pessoas às vezes não se sentem filhos de Deus. Não se sentem filhos de Deus. Teve uma vez que o Senhor permitiu que eu tivesse uma visão de um homem na cadeira, numa mesa enorme. Uma mesa enorme. E era uma reunião que conversava com várias pessoas ali. Conversava com várias pessoas, dando direcionamento. E nisso eu chegava e todos ficavam quietos. Todos ficavam quietos. E eu sentava do lado direito e conversava de uma maneira íntima. E todos paravam, ficavam orando. Depois que eu tinha falado, eu ia embora. E o entendimento que eu tinha era de que agora ele vai falar com o filho dele. E essa nossa posição que nós temos diante de Deus, de filhos. Quando chegarmos no céu, os anjos vão falar assim, olha, chegou os filhos. De repente vai ter um tapete vermelho lá para você, porque chegou o filho, tá entendendo? Chegou o filho. Tem uma foto muito famosa do presidente dos Estados Unidos. Não me lembro qual presidente era, mas tinha uma criança fazendo bagunça debaixo da mesa dele. E quem era a criança que poderia fazer bagunça no salão oval, na sala do homem mais poderoso do mundo? Era o presidente era o filho do presidente dos Estados Unidos. Só aquela criança poderia fazer isso. Só aquela criança. E eu vejo que muitas vezes nós não temos nós colocamos obstáculos na nossa paternidade com relação a Deus. Sabe uma coisa que Deus é? Benevolente. Sabe o que é benevolente? É fazer aquilo que nós precisamos sem a gente saber. Às vezes ele não escuta algumas orações nossas porque vai ser prejudicial a nós. Estão entendendo? E às vezes nós oramos pedindo alguma coisa. Deus não me respondeu, ele não gosta de mim, ele não é meu pai. Então Deus, aí a gente associa com alguma coisa que o nosso pai terreno não fez. A gente tem um filtro. Estão entendendo, gente? Estão entendendo?
Vou te falar mais um exemplo. Às vezes a gente está na casa de Deus, estamos tempão lá na casa de Deus e a gente está pedindo um dom espiritual, igual falamos aqui. Aí, poxa, Deus não me dá aquele dom espiritual, mas Ele já te deu outro. E aí chega alguém novo convertido e Deus dá aquele dom que você queria. Tá lá a pessoa de repente sapateando, pulando. Sabe o que muitas pessoas falam? Ah, quer saber? Não quero mais saber de Deus. Deus fez isso com fulano. Tem muitas pessoas que veem a paternidade com relação a dons espirituais. Isso é muito perigoso. Deus não te ama, não ama mais o outro porque tem certo tipo de dom e ama menos esse. Estão entendendo, gente? Muitas pessoas às vezes ficam, olha, acho que Deus ama mais aquele ali do que a mim. Mas não é isso. Deus ama todos. Não é isso, Giza? E claro, eu sou professor, às vezes eu fico olhando, sabe? Que tem alunos, nós temos que manter uma distância dos alunos para ensinar. Mas tem uns alunos que conseguem cativar a gente. É irresistível. Tem uma aluna que às vezes chega, professor, eu te amo tanto, dá vontade de te apertar. Aí eu falo, nossa, mas não tem como. Eu falo, Giza, não tem como amar uma criatura dessa. E é assim nossa relação também com Deus. Eu fico imaginando, sabe, já a palestra da Gisele, eu só pedi para orar. Mas eu fico imaginando Jesus com os discípulos dele. Jesus com os discípulos dele. E de repente ali tinha aqueles que iam se chegando cada vez mais perto de Jesus. E às vezes eu fico pensando, imaginando Jesus contando uma história. Aí tinha uns que ficavam lá empolgados, escutando. E iam cada vez mais se aproximando de Jesus, sabe? Cada vez... Aí de repente, às vezes no meu mundo, gente, no meu mundo. Talvez Jesus fosse lá contar a piada, né? E... talvez a piada não tivesse muita graça, aí aquele discípulo, vou rir só para dar uma moral para Jesus. E esse é chegando. E no dia da Santa Ceia, essa intimidade foi ficando tão grande, que ele apenas reclinou a cabeça. Porque, e Deus, quando Jesus ali morreu na cruz do Calvário, Ele rasgou o véu. A paternidade partiu dele. Olha, eu quero que todos sejam meus filhos. Eu não tenho filhos preferidos. Eu não tenho filho eu quero que todos sejam meus filhos. Nós temos que vencer uma barreira do relacionamento com o Espírito Santo. Tem pessoas que até creem nessas verdades, mas parece que tem um bloqueio com relação ao Espírito Santo. E Deus quer romper isso. Sabe o que acontece? Tem pessoas que não se sentem incluídas na sua família, porque é filho de um outro relacionamento do pai e da mãe. E aí tiveram outros relacionamentos, parece que tem uma família ali, mas ele não se sente parte. Não é assim na casa de Deus. Não é assim na casa de Deus. Deus não tem filhos preferidos, mas tem os filhos que preferem Deus, sabe? Faz questão, faz sacrifícios para Deus. E quando eu falo sacrifício, não é trabalhar muito. Tem pessoas que confundem a paternidade com Deus. Eu vou trabalhar mais, eu vou fazer muito para Deus. Não está nisso. Quando a gente vê naquela parábola do filho que foi embora, o que ficou em casa, no final, o pai queria fazer uma festa. Não era isso que diz lá a parábola do filho que foi embora? E fala que o pai queria fazer uma festa, mas tinha um filho que não queria entrar na festa, porque estava com ciúme do outro, que foi embora. E no final, o pai não queria que um trabalhasse demais, nem que o outro ficasse distante. Ele queria estar no lugar de festa, de comunhão com o filho. E é tempo de a gente perceber isso, que de repente, Deus quer mais intimidade do que muitos trabalham. Deus não está procurando filho para ficar trabalhando para Ele. Deus procura intimidade com seus filhos. Intimidade. Eu costumo falar isso, eu vejo a obra de Deus como, o mais importante é estar com Deus. O mais importante de tudo
é ver Deus como um pai. Vamos estar orando? Quem quiser depois abrir o coração, conversar com a Gisele, né, Gisele? Quem, olha, essa parte que você falou tocou no meu coração, a Gisele vai ficar aqui, né, Gisele? Quem quiser conversar com a Gisele, eu quero aquilo que você falou que tocou no meu coração, você pode falar com a Gisele depois. Ela pediu para eu estar orando, eu acabei que eu até me empolguei, porque quando a Giza fala muito disso para mim, tá, gente? Aí isso aquece meu coração. Vamos estar orando então. Senhor, em nome do Senhor Jesus, melhor, Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós somos teus filhos. Nós somos filhos amados, Senhor. Senhor, nós não estamos procurando migalhas que caem da mesa, porque o Senhor nos chamou para sentar à mesa. Aleluia. Somos teus filhos, filhos amados e muitas vezes mimados. Senhor, nos ensina a sermos filhos, mas filhos daqueles obedientes, como foi Jesus, Senhor, que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a sermos filhos. Nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz e obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 A paz para vocês, paz para os irmãos. Primeiramente quero agradecer, tá? A Gisele, né? Não, primeiramente a Deus, lógico, e a Gisele e o William, né? Que prontamente, né, atenderam a gente. E agradecer aos jovens também, né? Que vieram aqui, estão desde a tarde toda ralando ali, né? Com a tarde de variedade. Quero agradecer a cada um de vocês que priorizaram estar aqui nesta noite. Os irmãos da igreja também, né? Que vieram prestigiar. E eu queria, nesse momento, chamar minha esposa para estar entregando uma pequena lembrança aqui. E detalhe, eu também queria falar o seguinte. Eu creio que vários pontos que a Gisele falou serviu para cada um de vocês aqui, porque para mim serviu. Pegou bastante essa parte final que ela falou, que a gente quer fazer as coisas da nossa força. E eu estava lembrando que hoje de manhã eu estava pensando, né, em alguns jovens, né, que a gente tem, alguns jovens que a gente conhece, e que estão começando agora, emprego e tudo mais, e eles têm o horário deles, mas eles preferem extrapolar o horário deles, porque eles entendem que agora é o começo, e eles precisam de mais dinheiro e querem batalhar mais agora. Foi direitinho que ela falou. Ele pensa, né, que é na força deles. Não vai adiantar, gente. Não adianta, porque você é filho e Deus é pai. Ele sabe o que tu precisa. Não adianta. O que a palavra de Deus fala? Poxa, eu estava ali lembrando, esqueci. Cuida das coisas dele, né? Que as tuas ele vai cuidar. Mas o que a gente faz? A gente larga as coisas dele e a gente quer cuidar das nossas do nosso jeito. Gente, não rola isso. Não rola. Acreditando ou não, isso não rola. Não acontece. Entendeu? Toda coisa tem o seu tempo, então não adianta, é um esforço em vão, entendeu? Deixa eu passar aqui para a Geisa. Para quem nunca ouviu do Carlos falar, a gente falou. Ele não gosta de falar em microfone. Reiterando o que o Luiz Carlos falou, meu esposo. Agradecemos a todos vocês que vieram, né? Aos nossos irmãos também que vieram prestigiar a palestra, né, que nós faríamos, porque no caso a gente pensou em não fazer culto, mas palestra. Dia 4 de maio vai ser nossa rede de jovem aqui na igreja às 19 horas. Nós contamos com a presença de todos os jovens, de toda a igreja, para estarmos aqui conosco, né, glorificando e louvando ao Senhor aqui juntinhos. Amém? E queria entregar para Gisele uma lembrancinha que vai ser uma bênção para a sua vida, na vida do seu esposo, de coração, todos os jovens, Zuriel, né? Zuriel é Deus e a nossa rocha, o nome da nossa célula. Amém?
Amém? Estaremos juntos outras vezes, em nome de Jesus. Amém? É de todo o nosso coração. Passar agora a palavra para o nosso pastor Mauro. Fazer o encerramento. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. A gente conseguiu ouvir lá de trás, né? E realmente foi bênção demais. Você ainda tem a oportunidade de conversar com a Gisele, de Deus aprofundar um pouco mais esse tratamento. É Deus tratando os seus filhos, né? Trazendo os seus filhos de volta, entendendo que são filhos de verdade. Amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento, pela vida do pastor William, da Gisele, pela disponibilidade. Pai amado, louvamos a Ti mais uma vez por essa iniciativa, mais um trabalho, mais um tempo de dedicação que é oferecido, Pai, nesse lugar. Obrigado pela vida, Pai, dos líderes, dos jovens, líderes da célula, líderes dos jovens da igreja, Luiz e a Geisa. Que o Senhor continue sendo a força deles. Que o Senhor continue, Pai amado, fortalecendo os seus pés, blindando os teus filhos, Pai, de todo mal, de todo ataque, Pai, de toda investida. Que eles prossigam sabendo que o Senhor é aquele que vai adiante, Pai, que prepara o caminho e que em todas as coisas, Pai, eles são mais do que vencedores. Colocamos cada jovem diante de Ti, cada um que está aqui, que escolheu a melhor parte, Pai, e essa parte não será tirada. Declaramos que a palavra, Pai, encontrou repouso, lugar nos corações, e que essa palavra vai dar frutos para a glória do Teu nome, Pai. Deus, tudo que aconteceu a nível de investida, Pai, o diabo tentou, mas ele não conseguiu prejudicar, Deus, a Tua obra. Ele não conseguiu, Deus amado. Estamos aqui, e, ó Deus, e a Tua semente, ela foi lançada em cada solo, Pai, que vai crescer e vai se tornar árvore frutífera. Obrigado pela vida do pastor William, da Gisele. Obrigado, meu Deus, porque mesmo diante dos desafios que eles têm, ó Deus, na sua vida pessoal, na sua igreja, eles estão prontos para semear e abençoar, Pai. E nessa noite aqui, ó Deus, te louvamos porque eles foram, mas eles são resposta, Pai. Resposta, o Senhor usou, Pai, tremendamente. Deus, muitas coisas que eram, ó Deus, faladas e ministradas, às vezes compartilhadas e discutidas no ambiente da célula, o Senhor trouxe, Pai, a luz aqui, eu tenho certeza disso, Pai, que o Senhor poderosamente usou, Pai, os Teus filhos nesse lugar, que eles possam levar, ó Deus, mais e mais, eles liberaram sobre nós, Pai, que no mínimo a colheita seja 100 vezes mais, Pai, na medida que nós recebemos da Tua parte aqui nesse lugar. Deus, obrigado por cada um que veio, que honrou, que está aqui, que está saindo diferente, Pai. Com certeza, quando nós somos expostos à Tua palavra, Pai amado, não tem como ficar do mesmo jeito, não tem como voltar para casa da mesma maneira. É por isso que nós cremos e declaramos que ninguém vai voltar para casa da mesma forma que entrou, Pai. Que cada um chegue em segurança. Mais uma vez, Deus, continua conosco, continua prosperando a obra das nossas mãos, guia-nos em todo o tempo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém? Dá um aplauso se você pode. Amém.